uma premissa, então. É, Tipo assim, o problema é a premissa que já é estabelecida. E você só reforça isso. E assim, não tem nem sequer uma elaboração, né? Tipo, você vê a punchline da piada vindo de longe, porque, sabe, não existem muitos caminhos pra ela. Você tá só nadando na mesma corrente do senso comum preconceituoso. E aí, a partir do momento que se entende que, por exemplo, quando você acha normal a polícia matar uma pessoa pela cor da pele, esse achar normal, ele é problemático. E aí, qual é a questão? Eu não defendo que se proíba previamente nada, a não ser nazismo. Nazismo e fascismo, aí a gente proíbe previamente. Tirando nazismo e fascismo aberto, eu defendo que se proíba nada. Agora eu defendo que as pessoas se responsabilizem por isso. Então é isso. Você, por exemplo, você é red pill. Você quer falar merda sobre mulher? Você quer defender uma visão de inferiorização da mulher? Beleza, você vai falar. Agora você precisa ser responsabilizado. E aí, o que acontece? A galera quer falar e não quer ser responsabilizado pelo negócio. Veja, no momento que você, ainda ficando no caso do humor, mas não sabe só pro humor, você escreve um texto que você está conscientemente fazendo troça, por exemplo, de casos de violência sexual, de pedofilia e tal, você fez uma escolha. Você sabe que essa escolha tem consequências. Ninguém é criança. Quando você faz essa escolha, você faz ela por um motivo. Exato. Você escolhe isso pelo ultraje e pela fagulha que você sabe que ela vai trazer, né? Então E aí segure seus B.O. Sim. Tá ligado? Segure seus B.O. Eu acho que falta um pouco de honestidade da galera bater no peito e dizer, fiz isso mesmo, porque aí o que é que faz, voltando pro exemplo inicial, o que é que faz o Léo Lins? Ele lança um vídeo, que é um vídeo basicamente fazendo uma propaganda de uma ideologia de extrema direita, apelando para a ideia de Estado mínimo, que o Estado não pode regular nada, porque se você é processado por crime de racismo a partir de um show de comédia, já o Estado vai estar controlando tudo, ao invés de ele dizer assim, eu fiz a piada, eu sei que racismo é crime desde a Constituição de 88, eu sustento a piada e eu vou brigar na justiça. Pronto, pô, vai, pô. Porém, é criada uma ideia em volta do humor e da arte, mas mais especificamente, eu acho que do humor, de que aquela velha piada de que, a velha analogia de que o bobo da corte era o único que podia cagar na cabeça do rei. Sim. E o rei não ia fazer nada. Isso não é verdade. Se o cara não gostasse do bobo da corte, ele ia cortar a cabeça dele na frente de todo mundo, sim. Não existia um direito concedido por um deus pro bobo da corte, pro rei respeitar, tá ligado? Então, eu concordo com a afirmação de que assuma os seus B.O. Mas eu também tenho que pontuar que também parece, por ser uma zona tão cinzenta, a gente tá falando de novo do caso extremo. Sim. Em casos menos extremos e que dependem mais de interpretação, eu tenho medo de essa carta de ignorar que é uma piada ou tirar do contexto da piada e assumir aquilo com alguma interpretação quando cabe. Eu tenho medo do poder usar isso convenientemente, entende? Mas aí, Patrick, deixa eu te dizer uma parada. Veja, em casos menos extremos, não é a justiça que decide, é as relações de força da sociedade. Então vamos lá. A piada do Rafinha Bastos, lá, clássica, quando ele era no CQC, sobre a Vanessa Camargo. Aquilo foi crime? Não, mas ele se prejudicou e muito. Porque ele se prejudicou. Enquadra uma calúnia, um monte de coisa que o cara pode falar. Mas é porque ele se prejudicou muito. Porque é a Vanessa Camargo, porque é uma família poderosa, porque é uma família com dinheiro, com relações com a Rede Globo, com não sei o que. O próprio Danilo Gentili, uma vez, fez uma piada com judeus e Auschwitz, que os judeus de Higienópolis não queriam a estação do metrô, porque lembra. Ele também se prejudicou. E aí, veja, reparem. Quem decide, em última instância, não é a justiça, não é o sistema político, não é deputado, não é vereador. É a grana. Quem define a grana, é o poder. O monarca, ele passou a vida inteira falando absurdos. 3.000 falas racistas, preconceituosas, não sei o quê. No dia que o monarca fez uma coisa que atingiu gente com dinheiro, a comunidade judaica aqui, e aí eu não tô falando que todo judeu tem dinheiro, eu tô falando que tem uma comunidade judaica muito poderosa no Brasil, né? Representada pela Conib e por aí vai. O monarca se lascou. Então, assim, passou falando racismo a vida inteira e não foi um problema. Mesma coisa
Recentemente, uma jornalista da Rede Globo foi demitida, a Eliane Cantanhede, porque interpretaram uma fala dela como se fosse uma fala justificando os ataques do Irã contra Israel. A Eliane Cantanhede é a figura daquela famosa frase, de quase 20 anos atrás, que o PSDB está ficando popular. Mas não é qualquer massa, é uma massa cheirosa, dizendo que o povo é fedorento. Veja, aquilo ali não causou um grande prejuízo na carreira dela. Fazer um comentário que foi interpretado como negativo a Israel causou um grande prejuízo. O que é que isso significa? Significa que é a própria sociedade que decide. Então, hoje no Brasil, e aí quando rolou o caso do Léo Lins... É uma massa cheirosa, vai tomar no cu, aí. Mano. Nossa, eu tô parado nesse aí ainda, caralho, velho. Hoje no Brasil, Nossa, por exemplo, cu. ninguém se fode, ninguém se prejudica se fizer piada racista. Isso simplesmente não acontece nada. O próprio Léo Lins, inclusive, que fizeram um escândalo, não sei o que. Não, veja, por falar racista, eu acho que ninguém foi preso ainda, né? Não, porra nenhuma. O Léo Lins, ele não foi preso. O Léo Lins, ele tá recorrendo. Não, mas tipo assim, aquelas pessoas que tá lá na rua, no shopping, que o cara tá filmando a pessoa falando assim, ó, você não sei o que, ofendendo muito a pessoa. Não dá nada. Essa pessoa, tipo assim, não vai presa, mano. Ela paga serviço à comunidade, dá 50 cesta básica, pinta o meio fio e tá tudo certo. Quando o caso não fica parado, às vezes o Ministério Público não... Assim, bicho, eu fui ameaçado por uma organização neonazista, né? E aí, eles faziam ameaça de morte e vários ataques racistas, não sei o que. E aí, quando eu denunciei isso, surgiu uma onda de ataques racistas. E, inclusive, de algumas figuras famosas, de alguns vereadores, deputados estaduais e tal. E aí, eu, junto com a minha equipe jurídica, alguns casos a gente tem um encaminhamento. Então, teve um caso, por exemplo, de um vereador, que eu não vou citar o nome, que eu não vou dar promoção a ele, que o cara fez uma fala abertamente racista, mandou uma mensagem pra mim no inbox do Instagram. E aí, fomos atrás de tentar enquadrar o cara na justiça e deu nada pra ele, sabe? Uhum. Então, em última instância, e aí a gente volta para um aspecto que... O que é massa? Pô, quando você cria uma arte que ela vem para subverter o que tá posto, uma arte que faz você pensar, uma arte que faz você sair do senso comum, sair meio que do que você tá esperando enquanto expectativa do espetáculo, ela tende a quebrar as normas estabelecidas, inclusive as normas estabelecidas de poder, né? Então tende a fazer com que você imagine uma situação diferente. Essa é a função do humor, é subverter uma regra estabelecida ou quebrar um costume, mas de forma inofensiva. Perfeito. Mas... eu vejo como um escapista, sabe? Pronto. Tipo um Houdini. Perfeito. É você se colocar numa situação que parece que não tem escapatória e de frente do público você conseguir sair daquilo ileso, sacou? Você toca o assunto perigoso, você rodeia ele, mas você consegue acertar ele de um jeito que o público aceita. Perfeito. E quando você coloca a corrente demais em você, cara, se você se afogou, não é culpa do público. Sim, é isso. Mas aí, veja, mas você pode também fazer uma arte que, disfarçada de arte, ou não, a arte é uma arte ruim, que ela só faz reforçar os estereótipos e você sinaliza para um grupo. Eu vou muito para show de comédia, de stand-up comedy, né? Gosto pra caramba. E aí, todo mundo que vai em Recife, eu colo lá. Ó, que da hora. Todo mundo que vai em Recife, eu colo lá. Inclusive, o Thiago Ventura tá indo pra lá, pra Recife. Eu vou estar lá no show dele. Que legal, pro show mano. do João Pimenta, fui pro show do Matheus Boente, show do Italo Senna, show do Yuri Marçal. Ah, que da hora, eu não sabia disso não, Todo mundo eu maneiro, gosto pra caramba. E aí, por exemplo, o Matheus Boente, ele é genial. O show dele, assim, é incrível. E aí ele faz uma parada que é isso, ele tira onda com militante, ele tira onda com negro, com mulher, com pessoa gorda, com pessoa com deficiente e tal. E veja, ele não tá ferindo nenhum direito humano e ele faz um texto que é muito foda. Tipo assim, se tem alguns textos que são muito preguiçosos e que você vê a punchline vindo de longe, ou então, às vezes, saindo um pouco do humor, indo pra música, você já imagina qual é o verso que o cara vai encadear, de tão previsível que é a coisa, você vê de longe. O Matheus Boente, velho, você fica assim... Te pega de lado, né? O Matheus Boente, você fica assim, caralho, velho, eu nunca esperava que viesse isso. É o show inteiro com essa sensação, tipo assim... Eu acho que essa é a melhor sensação que tem. Foda, tipo, foda. Que tem uma sensação que é, eu também pensei nisso. E tem aquela sensação que é, puta, eu nunca pensaria Nunca nisso. pensaria. Pronto. O show dele é você ficar assim, caralho, velho, nunca tinha pensado nisso. Cara, que piada boa, velho. Que foda, sabe? Então, eu acho que a beleza da arte é isso. A beleza da arte é... E aí, veja, isso não significa ser de esquerda. Presta atenção, viu, gente? Quebrar o senso comum, quebrar a expectativa,
quebrar o que é visto como uma espécie de regra padrão do Paradigma. fazer, um paradigma, não significa ser de esquerda. Significa só ser bom, só ser criativo. Ser artista. Pra mim não tem isso de humor de esquerda ou de direita. Tem humor bom e tem humor ruim. Eu concordo. Não existe música de direita, música de esquerda. Existe música boa e música ruim. É claro que se a figura for uma figura meio execrável, é evidentemente que na hora de gastar meu dinheiro, eu vou privilegiar não gastar meu dinheiro com uma pessoa que, enfim... Mas, pra mim, a arte é boa, é ruim. Para além do elemento ideológico, né? Cara, que a gente tá falando de ideologia. Sabe uma parada que me dá um ranço? O ar do esquerdista intelectual, tá ligado? Tipo assim, o esquerdista... qual que seria a melhor palavra? É uma prepotência. Tem uma parte da esquerda que eu convivo também, que tem uma prepotência de querer subestimar a direita, achando que todo mundo da direita é burro, achando que o Nicolas é burro, achando que o Mamãe Falei é burro, e falar que todo mundo é extremamente burro e querer pregar isso, sabe? A direita é burra, olha só o que eles fazem. A direita é burra, olha só o que eles fazem. Só que, se eles fossem tão burros, a esquerda não tava tomando um pau em tantos lugares, tá ligado? Porque a esquerda tá tomando um pau, tá ligado? Tipo assim, eu tô trocando uma ideia com você que, tipo, porra, igual a gente tá falando do extremo, da piada, tu é o extremo de um lugar, né? De um lugar de fala, de um lugar de representatividade, um lugar que você passa e nem tava esperando, mas você tá lá agora. Só que tem essa parte, essa parte que me preocupa, que é a mesma galera que achava que não ia dar em nada, um cara ficar indo toda hora no Super Pop. Sim. Tá ligado? Isso aí foi burrice, tá ligado? Claramente é uma burrice. Só que a gente tava caçoando e entrando no jogo. Olha o idiota da direita. Todo mundo, olhem o idiota da direita. Olhem o idiota, olhem... Tá na presidência, tá ligado? Sim. Sabe? Sim. A gente viu isso, a gente ficou rindo dele até chegou uma hora que a gente parou de rir. Isso aí é burrice, tá ligado? Isso aí é despreparo, isso é prepotência, mano. Isso aí é subestimar, tá ligado? Subestimar o público, subestimar e não entender o eleitorado, tá ligado? E eu tenho muito medo dessa postura da esquerda, sabe? Porque eu convivo com muitos intelectuais, com muitos artistas, tá ligado? E esse ar do prepotente, de que ele tá certo e de que todo mundo é burro, é o que às vezes me faz falar assim, mano, eu consigo entender muito bem porque que tem uma galera que tem asco da esquerda, tá ligado? Eu acho que tem uma parcela muito grande da esquerda que é elitista. Acho que esse é o elemento central. E aí, vou te dar um exemplo, inclusive pessoal. Eu já lancei para mais de 10 livros, assim, livros meus, livros que eu organizei, livros que eu participei e tal. E mesmo assim, por eu não ser um cara propriamente acadêmico, porque assim, eu tô fazendo doutorado agora, mas eu comecei a fazer doutorado em 2024. Eu passei um bom tempo longe da academia, longe da universidade. É um bocado de acadêmico de esquerda que sempre me tratou como youtuber, no sentido pejorativo da palavra youtuber, Sim, né? é um youtuber. Então não importa quantos livros eu escrevesse, quantas ideias circulassem, quantos autores divulgassem, não importa se a formulação teórica é boa ou ruim, é o youtuber, é o cara lá que posta foto sem camisa, é aquele bicho lá de Pernambuco que faz vídeo e não sei o que e tal. Então, tem um elemento de elitismo muito forte, e esse elemento de elitismo se dá, dentre outras coisas, porque o Brasil tem um grau de desigualdade tão brutal, mas tão brutal, mas tão brutal, que tem um apartheid social objetivamente, que se você é um cara que é um professor universitário e ganha 10 mil reais por mês, você tem que realmente ter uma busca ativa para conviver com o povo, porque assim, seu padrão de renda, os lugares que você frequenta, faz com que você objetivamente não conviva diariamente com o povo trabalhador, dado o grau de desigualdade, porque, sei lá, uma pessoa que ganha 10 mil conto no Brasil, ela tá entre os 5% mais ricos, né? Ela não é, na prática, objetivamente. Não é uma pessoa rica na prática. Não é uma pessoa rica. Mas ela está bem no topo da pirâmide por causa da distribuição de renda absolutamente desigual do Brasil. Então tem um elemento de elitismo muito forte, um elemento de uma galera que tá muito presa a uma dinâmica, como é que eu posso dizer, meio aristocrática. Tanto é assim, bicho, que repara, quando explode o YouTube no Brasil, começa a surgir canal no YouTube, MesaCast e não sei o quê, nenhum dos partidos da esquerda, dos movimentos sociais e tal, conseguiu entender essa dinâmica, conseguiu se aproveitar disso, porque estava muito preso a uma ideia que divulgação de ideias se faz só pro livro e pro jornal.
que é o nosso modelo clássico do século XX. E aí livro e jornal continua sendo fundamental. Sim, mas então vamos de cavalo pra passeata também, né, cara? Mas tem outros meios de comunicação, tá ligado? A juventude tá vendo outras coisas, a classe trabalhadora tá vendo outras coisas. Então tem um elemento do elitismo. Agora tem uma segunda questão, veja, eu não acho que a direita seja burra. Agora, inegavelmente, há um traço constitutivo na direita brasileira, salvo pequenas exceções, que é a apologia da ignorância. E aí vou te dar um exemplo que eu vi essa semana e eu achei bem massa. O Tará de Kiev, que é, como eu chamo carinhosamente, o Mamãe Falei, o Arthur Duval, Sim. ele foi participar de um debate, né? Sei lá como foi o título que colocaram, mas acho que é um otário contra 20 esquerdistas. E aí, o Tará de Kiev, ele foi tentar explicar a diferença de produtividade entre o barbeiro no Brasil, em São Paulo, e um barbeiro na Suíça. E aí, qual foi a explicação dele? O barbeiro na Suíça, acho que não era Suíça, era outro país, mas enfim, era um país europeu. É mais produtivo, porque ele tem renda maior. E aí, isso não tem a ver com produtividade. Produtividade é diferente. O que é produtividade? Produtividade é quantos cabelos tu corta em uma hora. Ponto. Então, tu cortar 10 cabelos, tua produtividade Sim, essa. consegue trabalhar mais em menos tempo. Pronto. Mas o barbeiro, sei lá, na Alemanha, ele recebe mais, não é porque ele é mais produtivo, é porque ele tá numa estrutura econômica mais complexa, nível de renda mais alta, e que os serviços são melhores remunerados, que é um país industrializado e por aí vai. E aí ele cometeu um erro, que é um erro relativamente básico na economia, e aí ele ficou sustentando. Por quê? No dia que os seguidores dele entenderem que o que eles falam é errado, não necessariamente por maldade, mas porque... Concepção e matemática. Por concepção teórica equivocada mesmo, visão de mundo errada, o castelo cai. Então ele tá há uma semana insistindo no erro, querendo justificar o erro, porque não pode dizer assim, pô galera, errei, preciso estudar mais. Porque no dia que fizer isso, o edifício pode ser que desabe. Então tem um elemento de apologia da ignorância, porque a direita brasileira... É o Dan Kruger que chama, não é? O efeito Dan Kruger. Exato. A direita brasileira ela tem soluções simples e erradas para problemas complexos. Tem um problema da violência. Bandido bom, bandido morto. Tem que matar todo mundo. Sim, se você é bandido, vamos matar todos os bandidos do mundo, é isso. Pronto, aí acabou a violência. Assim, porque são só esses bandidos. Exatamente. Quando matar todos esses bandidos, aí a gente resolve. Problema do emprego no Brasil. Tem Estado demais, menos imposto. O problema da escola do Brasil é porque a educação brasileira é marxista e Paulo Freire é marxista. Tem que tirar o marxismo cultural. Cara, eu não sei desde quando estão falando que as escolas têm ideologia marxista, mas eu saí da 8ª série, eu não tinha a menor ideia de quem era Marx, parceiro. Eu também, nossa. Eu saí da 8ª série sem conseguir fazer regra de 3 direito. A minha escola tinha a ideologia do breakdance. Os moleques ficavam dançando break na hora do intervalo, fumando maconha, e eu ficava apanhando em algum canto. Minha escola tem ideologia da capoeira. Eu peguei aquela malhação do Mau Mau, do Cauã Raymond. E era a febre da capoeira. A febre da capoeira. E todo mundo que queria ser capoeirista, em todo recreio, era roda de capoeira pra todo canto. Eu também apanhava muito. E não se falava de Marx, não se falava. Não, nenhuma. Mas é isso, veja, são soluções fáceis e simplistas para problemas equivocados. E aí a gente já puxa aí um ponto que é... Tem gente que fala assim, a esquerda fala muito difícil e tal. Muita gente, inclusive, fala isso pra mim, dizendo que meus vídeos, as palestras, às vezes, são um pouco difíceis. E aí, veja, a gente tem que ter uma preocupação com a linguagem. A gente tem que ser mais acessível possível, de mais fácil entendimento possível, no âmbito da linguagem, da forma de falar. Mas a despeito de você usar uma linguagem mais acessível possível, tem questões que são complexas e aí não dá pra mentir pro povo, sabe? Então, por exemplo, qual é o problema da economia brasileira? Então, a conversa é longa, necessariamente. Desculpa, não tem como. Ela é longa e ela vai exigir um contexto que às vezes as pessoas não têm, então vai soar grego. Isso, mas aí é isso. Se eu quero fazer um debate real para dar soluções efetivas e concretas, eu vou precisar de tempo, vou precisar de atenção, que eu preciso conversar sobre muita coisa. Não dá para eu resumir. Jones, a galera reclama muito que meus vídeos são longos e fala assim, vídeo no YouTube é no máximo 10 minutos. E aí eu falo, galera, desculpa, mas não dá para falar do porque o Brasil tem taxa de juros alto, funcionamento do Banco Central em 10 minutos, sabe? É isso. Não dá para falar sobre o problema do transporte no Brasil e porque os ônibus estão sempre lotados e a passagem aumenta todo ano só em 10 minutos. A gente tem a dificuldade do trabalhador numa escala 6x1, transporte é ineficiente, 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, às vezes tem pouco tempo para ler um livro, para ver um vídeo mais longo de 1 hora.
precisa encontrar estratégias para tornar o conhecimento cada vez mais acessível, cada vez mais formas de chegar a diversas pessoas, mas é parte de um debate para criar consciência crítica, fazer com que as pessoas entendam que certas questões são questões complexas e questões complexas demandam tempo e demandam reflexão. E dizer, a solução da direita é falsa. Deixa eu te dar outro exemplo. Começou um debate bem feioso agora, quer dizer assim, tem que enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista para combater as facções criminosas. Do ponto de vista efetivo da estrutura de funcionamento da segurança pública brasileira, isso não muda em quase nada. Pode ter implicações de federalização de casos. Então, todo caso ligado a facções, como é crime de terrorismo, ao invés de tirar a competência das polícias estaduais, passar para a Polícia Federal. Jogar tudo para a Polícia Federal. Mas do ponto de vista objetivo, isso não muda nada, dentre outras coisas, porque mudar o enquadramento das facções criminosas não vai fazer com que tenha mais orçamento para a Polícia Federal, mais recursos para a Polícia Federal, mais efetivo para a Polícia Federal. E aí, veja, a galera parece assim, não, é porque terrorismo é um negócio muito mais grave, né? Pô, todo mundo pensa terrorismo como um negócio, cara, terrorismo é foda. Então parece que vai resolver, não vai resolver, isso é uma estratégia, porque a partir do momento que você enquadra uma organização como terrorista, o governo dos Estados Unidos se coloca como polícia do mundo. Eu imaginei que pudesse haver implicações internacionais. Exatamente, para inclusive justificar a intervenção militar no Brasil. Mandar os... Nossa, imagina americano aqui, velho. Não, e São Paulo. Ou então... Nossa, mano, Deus me livre, hein? Pensou os caras com aquelas roupas besta deles lá, com aquelas câmeras e o caralho, vindo aqui matar a turma? Ou então eles fazem o seguinte, que é assim, o Brasil não combate o terrorismo, então vamos colocar o Brasil na lista de países patrocinadores do terrorismo. Imagina o tanto de gente nada a ver a morrer se os Estados Unidos viessem aqui pra matar 100%, o PCC. 100%. Mas aí eles não querem matar o PCC, eles querem desculpa para interferir na soberania nacional brasileira, para se apropriar ainda mais das riquezas naturais, comandar a nossa economia, porque os Estados Unidos têm uma lista de países que patrocinam o terrorismo. Quando ele inclui um país nessa lista, esse país sofre várias restrições, né? Então esse país fica com dificuldade de fazer transações financeiras, é banido em vários aspectos do sistema SWIFT, que é o sistema de transação internacional e tal. Então hoje o Brasil não tem conexões com problemas de terrorismo. A partir do momento que você enquadra, por exemplo, o CV e o PCC como organizações terroristas, você cria uma justificativa a dizer assim, essas organizações não estão sendo de fato combatidas. Então o governo brasileiro é cúmplice, o governo brasileiro patrocina o terrorismo, coloca o Brasil na lista de países patrocinadores de terrorismo, e isso dá instrumentos de pressão para atacar a economia brasileira de diversas formas, tá ligado? Então veja, quando você chega assim e diga é uma assim, excelente porta de entrada deles pra gente, né? Exato. É isso, tipo, pô, os caras ajudaram nós, é o lembra? cavalo de Troia. Lembra os caras ajudaram nós, os caras vieram aqui, mano, e realmente os caras resolveram tanta coisa. Vamos dar só um pedacinho da Amazônia, só nesse acordo aqui por 3 anos. Amazônia, terras raras, petróleo, Pix, a porra toda. E aí alguém chega assim, Jones, beleza, você acha que você é contra colocar as facções como organizações terroristas. E aí, o que é que faz? E aí eu vou dizer assim, pô, galera, eu tenho uma ideia do que faz. Não que eu tirei da minha cabeça, porque eu estudo pensadores especialistas em segurança pública e tal. Agora, assim, não dá pra te falar em 1 minuto. Desculpa, eu não tenho bala de prata. Não existe. Aliás, na vida real, não existe bala de prata pra quase nada. Toda vez que... Não, pra resolver isso, é só isso. Porra, é só isso. Toda vez que você vê uma bala de prata... Tipo, só isso mata o lobisomem. Não adianta arrancar a cabeça, que ele vai voltar. Não adianta afogar o bicho, taca fogo, não adianta. É só a bala de prata, né? Não existe essa solução para problemas reais. Exato. Então, assim, desconfie, porque dificilmente que você resolver um problema da segurança, o problema da saúde, da educação, da desigualdade, do desemprego, do emprego ruim, da escala 6x1 e tal, não existe soluções simples que dá pra você resumir em 30 segundos. Agora, a gente tá na era do debate pra caralho. Sim. E tipo assim, ano que vem, então, mano, puta, eu acho que vai chegar no ápice isso aí. Eu poderia fazer um debate presidencial aqui no Chevette. Nossa, colocar você e mamãe falei no banco de trás. Mas já viu os caras que lutam jiu-jitsu dentro do carro? Não, vi. Tem um bagulho que chama Carjitsu. É sério? Carjitsu, que é tipo assim, começa com os 2 de cinto de segurança, e aí 3, 2, 1, começa, você tira o cinto e já vai arrebentando o cara aqui, mano. Vamos fazer o Carjitsu. Mamãe falei, Jones Manuel. Esse lance do debate, né? Pra você, conceitualmente, qual que é a diferença entre debate e discussão? Bicho, veja,
Eu acho que quando você está numa discussão, ela tem por essência um elemento de agressividade em que você está só colocando isso, usando a palavra discussão no sentido mais pejorativo, exato, né? Mais negativo. Eles estavam discutindo, né? Não é vamos discutir a melhor maneira, não. Eles estavam discutindo isso, no trânsito. É isso, você tá só querendo xingar a pessoa, só querendo botar raiva pra fora e tal. A ideia é irrelevante, a ideia é o de menos. E no debate tem um elemento de disputa de ideias, né? Tem um elemento de batalha da ideia. Então você quer convencer, não necessariamente a outra pessoa, porque o debate está sendo televisionado, está sendo filmado. Então você está pensando, normalmente, nas pessoas que estão assistindo. Você está ali no objetivo de convencer as pessoas, convencer que sua ideia é melhor, que sua linha teórica é melhor, que a sua proposta política é melhor. Eu acho que esses debates, eles cumprem um bom objetivo, e tem seus limites, mas cumprem um bom objetivo, que é fazer com que fure-se a bolha, porque uma pessoa que poderia não ver um vídeo, sei lá, uma explicação de 1 hora sobre o marxismo, mas ela vai parar para ver um debate, porque é algo mais dinâmico, porque tem um aspecto de ciência, um aspecto de enfrentamento e tal, a depender do formato do debate, um aspecto até meio bizarro, né, um aspecto meio de bizarria, e eu acho que eles são úteis para popularizar ideias, para popularizar também as figuras que estão disputando esse debate, e aí tendo mais audiência, você consegue depois dizer sua ideia sozinho para outras pessoas. Sim, mas o que a gente vê nos debates que estão acontecendo agora, eles são mais algo que envolve o showman do que qualquer coisa, né? Parece que, assim, o debate é para você tentar ganhar algum hype, né? Sim. O debate, ele entrou nesse lugar. Todo mundo agora que tá indo no debate, seja o cara que tá no centro, ou seja os 20, todo mundo tá lá pra lacrar. Perfeito. Você não concorda que tá todo mundo lá pra lacrar? Eu acho que de maneira geral, sim, mas nem todos os debates. Dependendo, por exemplo, agora recentemente teve um debate do Breno Altman com o Rabino Ventura. Porque, por exemplo, aquele primeiro que você fez, né? Que eu até te mandei a mensagem lá depois, falei, mano, você podia ser o Hulk e você ia ficar verde só quando você quisesse, porque você controla muito bem sua raiva. Sim. Né? E naquele debate, lógico, você tá ali na posição no centro e você tá falando vários argumentos e dando várias teses e vários pensamentos que não são de hoje que você tá pensando. Mas é inevitável que tem uns momentos que você dá uma lacrada. Perfeito. Tá ligado? Você dá umas lacradas ali no meio. Você dá aquelas frases de efeito, que é tipo assim, que são coisas que a gente sabe que vai dar o corte e tudo mais. Só que tá indo pra um lado que é só isso. Tá ligado? Sim. É só isso. E eu não acho que. Não me parece muito benéfico pra galera que vai votar ou que vai, enfim, ser influenciado por essas ideias, porque me parece que só serve pra inflamar as torcidas. Só. Tá ligado? Sim. Só serve pra inflamar as torcidas só. Mas vê, como eu estava dizendo, eu acho que nem todos os debates se resumem a isso. O debate recente do Breno Altman com o Rabino Ventura, por exemplo, foi um debate muito bom, muito informativo, e foi bom enquanto material mesmo, assim, didático, de estudo, para você ver o quanto o discurso sionista não se sustenta quando o tema é a questão Israel-Palestina. Por exemplo, o meu debate em específico contra 20 conservadores, eu acho que ali foi muito bom para mostrar que eles têm um discurso de patriotismo, mas que na real eles não têm nada de patriotas. Então acho que teve uma função didática. Assim como teve muita gente que, tal qual a menina lá, não sabia o que era monopólio natural. Sim. Aprendeu um debate. Então, mas ali as pessoas que estão ali, elas são tipo assim, um grande senso comum, mas é um grande catadão, né? Você vai ver um professor de geografia no meio discutindo qualquer outra coisa, sabe? Sim, mas sim. não são 20 embasados X contra um embasado X, né? Mas aí que tá. Aí eu te pergunto, historicamente no Brasil, os debates, eles são feitos, e aí penso os debates em sentido amplo, política eleitoral, televisão e tal e tal. Os debates, eles são os debates embasados. Vou te dar alguns exemplos. Veja, todos os dias na mídia brasileira se mente dizendo que a taxa de juros está alta porque o governo gasta demais em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, em assistência social e tal. Veja, isso é mentira. Isso objetivamente é mentira. Isso é terraplanismo econômico. Mas isso é repetido todos os dias, e aqueles e aquelas que repetem isso têm ar de autoridade. Sim. A despeito disso ser mentira. A televisão, ela não promove espaços, por exemplo, e aí a gente pode colocar a rádio também, por aí vai, ela não promove espaços para ter uma reflexão econômica real que explique a situação da economia brasileira, os seus problemas e como enfrentá-los. Então, em última instância, quando você tem algum candidato, por exemplo, que vai para uma sabatina
na televisão e se propõe a ir contra esse consenso ideológico estabelecido, os jornalistas lacram. Exemplo concreto disso. Manuela Dávila, na eleição de 2018, ela foi interrompida mais de 80 vezes pela bancada do Roda Viva, né? Porque ela estava se colocando contra os consensos que estavam ali, liberais dominantes estabelecidos. Ciro Gomes, em 2018, no Roda Viva também, ele foi interrompido sistematicamente, e a proposta dele de nome limpo, para limpar o nome das famílias que estavam negativadas no SPC e Serasa, uma proposta que é uma proposta boa, uma proposta bem básica, nenhuma novidade, inclusive, que já se faz em âmbito regional e âmbito local, foi ridicularizada. Então, repare, hoje, no jornalismo, no mundo político, pô, você chega assim, ó, o que é um político burguês básico? Você não precisa saber nada com porra nenhuma. Você chega e você diz assim: não, eu defendo melhorar o ambiente de negócios, estimulando a competitividade, reduzindo a carga tributária para incentivar o empreendedor, porque quem gera emprego no Brasil é um empresário e a gente precisa desonerar os investimentos, porque investir tem que ser mais fácil no Brasil, com menos burocracia, com menos imposto e com mais Faz o trabalhador concordar com isso. De iniciativa para o nosso povo. Você solta o discurso desse padrão, você vira candidato a qualquer merda no Brasil. Você não fala nada com nada, junta um bocado de palavra. O Luciano Huck queria ser candidato a presidente, sabe? Tipo, o Sérgio Moro queria ser candidato a presidente, sabe? Então, tipo, não é como se... E aí é um elemento que eu tenho um pouco de discordância com algumas visões críticas que estão circulando sobre os debates. Parece que a cultura